obrigada por se juntar a nós. Esperamos que você goste da mensagem de hoje. Adoraríamos ouvir de você como Deus tem tocado a sua vida através do nosso ministério. Sua história é muito importante para nós. Se puder, nos envie um e-mail para contato@c3santos.com. Gente, a nossa banda esteve na última, acho que foi quinta-feira? Quinta-feira eles tocaram num culto dos atletas de Cristo, né? E foi uma bênção, fiquei sabendo que a presença de Deus foi intensa lá. E a galera gostou aí, o pessoal foi impactado. E que bom, né? Que bom que é poder servir aí outras igrejas, outros ministérios. É o que a gente mais gosta. Antes de eu começar aqui, a gente plantar a igreja C3 Santos, Deus me deu uma visão e tocou muito forte no meu coração. Uma foto que eu vi, eu fiz uma aula do seminário que era de colagem, parecia coisa de criança, né? A gente pegou uma cartolina e a gente colava nossos sonhos, pegava várias revistas, imagens e colava nos cartolinas. E eu lembro de uma imagem que eu colei que era de uma revista cristã, que falava, eram duas mãos assim se apertando e falava assim, colaborando para o reino de Deus juntos, né? E essa é a visão que eu carrego no meu coração, de sempre poder colaborar com outros pastores, com outras igrejas, e a gente poder aí, de uma forma, servir um ao outro, amém? Muito bom. Quem está empolgado aí para ouvir a palavra de Deus? Vocês vão ser participativos hoje? Amém? Como sempre? Glória a Deus. Queria pedir uma coisa para vocês, você que está com seu celular aí, se o seu celular for um smartphone, faz um check-in na nossa página no Facebook, marque alguém, olha lá, estamos passando ao vivo, assista, compartilhe nossas mídias sociais. Tem muita gente que conhece nossa igreja via Facebook, muita gente mesmo. É espantoso, a galera vem visitar, como é que você ficou sabendo da nossa igreja? Ah, vi no Face. Né? Por quê? Porque alguém compartilhou, porque alguém mostrou alguma coisa, porque alguém fez um check-in, ok? É muito, muito legal. Se você trouxe sua Bíblia também, depois que você já fez o check-in, vamos lá, pega a sua Bíblia aí no ar, levante ela para o alto. Se você não trouxe a Bíblia, sente perto de um cristão que trouxe. Essa é minha Bíblia, repete comigo. Ela é a espada do Espírito. Ela faz de mim uma arma poderosa contra os poderes das trevas. Ela faz de mim um embaixador do reino de Deus. Eu acredito em tudo que ela diz sobre mim. E eu recebo as verdades dela nessa noite. Pai querido, muito obrigado pelos teus filhos aqui, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra, de compartilhar mais um dos seus milagres nessa noite, Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o milagre da provisão. Tu és o Deus provedor, o Jeová Jiré, o Deus que tudo provê, Senhor, em todas as esferas das nossas vidas. Pai, peço que o Senhor pegue a cada palavra, cada frase mencionada aqui, customize a cada situação que os teus filhos estão vivendo. Nós não sabemos qual é a área que eles necessitam, Senhor, mas tu sabe. Aquele que necessita de um milagre nos relacionamentos, de mais amor, que tu multiplique o amor, Senhor. Que o Senhor multiplique a esperança, que o Senhor multiplique a fé, que o Senhor possa multiplicar nessa noite, Senhor, finanças, que o Senhor possa multiplicar a saúde, Pai, porque tu és o mestre da multiplicação. E nessa noite, Senhor Deus, sela na vida de cada um, Senhor Deus, que o Senhor realmente cuida de nós e está interessado em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Quem aqui já ouviu falar naquela frase, Deus não dá o que você quer, mas só o que você precisa? Já ouviu alguém falar isso para você? Olha, Deus não dá o que você quer, não. Ele dá só o que você precisa. Se você acredita que Deus é Pai, essa frase não pode servir para a sua vida. Porque eu estava refletindo outro dia assim, nós temos um filho de 5 anos. Nosso filho tem bastante brinquedo. Ele não precisa de outro brinquedo.
Mas quando a gente vê ele com aquela carinha, eu quero, papai, e a gente vê a alegria que aquele brinquedo vai trazer para ele, a gente vai e compra. E nós, pais que somos pecadores, conseguimos dar boas coisas para os nossos filhos. Você acha que o nosso Deus, Pai, que é perfeito, vai negar de nos dar algumas coisas que vão trazer alegria para nossas vidas? Então eu quero lhe dizer que Deus, Ele dá mais do que você precisa. Ele também dá aquilo que você ama, Ele também dá aquilo que você sonha, Ele também vai além das suas expectativas. Porque a Bíblia fala que Ele é capaz de fazer e Ele fará muito mais além daquilo que podemos pedir, pensar ou imaginar. Então essa expressão tira do seu vocabulário. Deus quer dar muito mais do que você precisa. Ele quer ser extremamente extravagante e abundante. Amém? Então, Hebreus 1:3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Então, o que isso quer dizer? Ele é o resplendor. Resplendor significa glória, resplendor significa brilho, resplendor significa glória intensa. Então, quando Jesus veio na terra, ele veio representando diretamente quem é Deus. Então, quando você vê o Filho, quando você recebe o Filho, você está vendo Deus e você está recebendo Deus. E Jesus, a Bíblia fala que ele é o bom pastor. E todo bom pastor é bom provedor. Porque a Bíblia fala no livro de Salmos que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E Ele me conduz, Ele me leva a pastagens verdejantes e também a águas tranquilas, águas de descanso. Ou seja, Ele provê fartura, Ele provê abundância, Ele provê situações onde eu serei saciado além das minhas expectativas. Ele é o bom pastor, por isso Ele é o bom provedor. Amém? Eu não sei qual é o anseio do seu coração, eu não sei do que você precisa nessa noite, mas eu quero que você coloque esse anseio e essa necessidade aos pés de Cristo nessa noite. Amém? Porque talvez você precise de mais amor nos seus relacionamentos. Talvez você precisa que Deus restaure relacionamentos na sua vida. Talvez você precise que Deus multiplique a chama do seu coração por Ele. Talvez você precisa que Deus Ele toque em alguma área da sua vida para que ela se multiplique, para que ela realmente deslanche. E Deus quer fazer isso. Quer fazer isso com o nosso trabalho, com a nossa profissão. Ele quer fazer isso com as nossas finanças, porque Ele é o mestre da multiplicação. Amém? Então, hoje é a parte final da série Milagres de Jesus, e nós vamos falar sobre o milagre da provisão. Ok? Esse milagre em particular, se você trouxe sua Bíblia, abre aí Mateus 14, versículo 13. Ele aparece nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você pode ver esses. Essa história, ela começa com Jesus acabando de receber a notícia de que seu primo João Batista tinha sido decapitado. Olha que notícia triste, notícia dura de receber. Jesus, João Batista, o seu primo, aquele que foi profeta, que te batizou nas águas, a cabeça dele, Herodes cortou a cabeça dele. E os discípulos também de Jesus tinham acabado de chegar de uma viagem missionária. Então eles estavam cansados, todos exaustos, e Jesus provavelmente triste com a morte do seu primo. Então Jesus pensou, bom, vamos para um lugar deserto, ficar de boa. Porque todos nós precisamos de um momento relax, todos nós precisamos de um momento de descanso, todos nós precisamos de férias, amém? Então ele foi se retirar para um lugar ermo, para um lugar deserto com os seus discípulos. Então eles entraram no barco e foram em busca desse lugar ermo. Sendo que as pessoas, a multidão, viram eles entrando no barco
e começaram a seguir a pé. E um falando para o outro, Jesus foi para lá, Jesus está no barco, ele vai desembarcar provavelmente naquela região. Vamos! A galera foi indo, um falando para o outro. E quando o barco chega onde eles iriam descansar, onde eles iriam montar redinha, ficar numa boa, tomar uma água de coco, iam dar uma relaxada, dar um tempo do ministério para recuperar as energias. Quando eles desembarcaram e olharam, tinha uma multidão de pessoas esperando eles. Eu imagino Pedro descendo do barco e disse, nossa, azedou o pé do frango. Nosso tempo de descanso já era. E o que o mestre fez? O mestre Jesus, quando ele desceu do barco e ele viu aquela galera, você acha que ele fez assim, poxa vida, e eu que achava que ia descansar, e eu que achava que ia ter um tempo para mim, e eu que achava que agora ia deitar naquela sombrinha. Você acha que essa foi a reação dele? A Bíblia fala que Jesus ficou cheio de compaixão. E o ministério continuou. E as ministrações continuaram. Vamos ler. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Tem uma outra... em um outro evangelho diz que Deus teve compaixão deles porque eles eram como ovelhas sem pastores. E ali ele ensinou para eles muitas coisas. Outra versão diz que ali ele os acolheu, Jesus os acolheu. Versículo 15, ao cair da tarde os discípulos aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus, eles não precisam ir, deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Em outra versão diz que Jesus mandou sentar em grupos de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, ele deu graças, partiu os pães. Em seguida, ele pegou os pães, pegou os peixes e deu aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então 5.000 homens é homem pra caramba, né? Eu sei que a gente tem a nossa conferência do Real Man, e nós tivemos 70 homens no nosso último encontro. Né? Esse ano a gente quer que a gente rompa os 100. E é um batalhão na hora de comer. É um buffet assim que a gente come, repete, as tias lá ficam todo vapor fazendo rango. Né? E eu fico imaginando aqui, 5.000? Imagina a comida para 5.000 homens. Aí tem as mulheres e as crianças. Então estima-se que a multidão era de entre 15 a 20 mil pessoas. É gente pra caramba para comer, certo? Então, vamos lá. Vamos destrinchar essa história. Jesus desceu do barco e não disse, poxa, bem agora que eu ia descansar. Ele teve compaixão, porque elas eram como ovelhas sem pastores. Elas eram pessoas que não tinham uma direção definida. Eram umas pessoas que ficavam buscando os seus próprios desejos. Mas quem aqui sabe que o desejo de Deus e os planos dele para nós são muito maiores que o nosso? Amém? Então Jesus queria compartilhar esses planos, compartilhar esses sonhos de Deus e orientá-los para uma vida mais abundante. Outra versão diz que Jesus ali, ele os acolheu. Jesus é o melhor acolhedor de todos. Depois ele curou os doentes. Todo mundo que estava doente ali foi curado. E depois Jesus, ele ensinou muitas coisas, ele pregou e destrinchou a palavra para eles. E depois ele preparou para eles, serviu com uma refeição abundante. Então nessa passagem a gente vê Jesus suprindo o espírito dessas pessoas, 20.000 pessoas sendo supridas, tendo provisão ali espiritual. Eles tiveram provisão na alma, nos seus sentimentos e nas suas emoções, e tiveram provisão física no seu corpo físico,
com uma refeição saborosa multiplicada por Jesus. Então você nunca deve parar e pensar, Jesus está cansado demais, são 7 bilhões de habitantes no mundo, ele conhece os problemas de todos, ele não vai ter tempo para mim. Ele sempre vai ter tempo para você. Porque ele sempre tem compaixão. Ele tem compaixão do seu filho que está doente. Ele tem compaixão de você quando não está se sentindo bem. Ele tem compaixão da situação talvez caótica que você vive no seu trabalho. Ele é rico em compaixão. E ele não é aquele que só tem compaixão e pensa, poxa, tadinho dele. Não, ele não consegue ficar de braços cruzados quando você convida ele para entrar na tua vida. Ele põe a mão na massa para ajeitar todas as coisas no seu devido tempo. Amém? Se ele, como homem carnal, quando ele se despiu da divindade, veio na terra, desceu naquele lugar super cansado, ele ainda estava de luto com o seu primo que tinha sido decapitado. Ele foi lá e teve compaixão para dar para os outros e pregou. Imagina ele agora, depois de ter ressuscitado, está à direita do Pai, coroado em glória, o quanto de energia ele não tem para dar para você. Amém? Eu fico empolgado com isso. Glória a Deus. Então vamos lá. No versículo 15 diz que ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram dele e disseram, este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Eu amo essa passagem porque a multidão, as 20 mil pessoas que tinha lá, não ficaram olhando no relógio. Esse culto não vai acabar, não? Amor, amanhã as crianças têm escola. A gente tem que preparar a lancheira, tem que fazer, vamos indo embora, né? Eu não sei que horas vai acabar isso aqui, mas já deu pra gente, né? Querida, o mercado vai fechar, a gente ainda não comeu nada, eu estou morrendo de fome, né? Eu fico imaginando, não rolou isso naquele momento aqui, estava ficando tarde e as pessoas não tinham ido embora, as pessoas não tinham arredado o pé. Por quê? Porque elas estavam famintas da palavra de Deus. Elas tinham fome, mais fome da palavra de Deus do que saciar os seus próprios desejos físicos. E quando Deus vê isso em alguém, ele se comove, ele honra. Ele não conseguiu dispensar o povo de barriga vazia. Você me priorizou, você priorizou ouvir a palavra, você veio de longe para me ouvir, espere que tem mais para você. Então, quando você cuida das coisas de Deus e se interessa para as coisas de Deus, não tem como ele não cuidar das suas coisas, não tem como ele cruzar os braços e também não priorizar você. Muita gente acaba indo embora na melhor parte. Infelizmente. Eu fico imaginando se talvez desses 20 mil, algum realmente, ou alguém, ou alguma família, ou algum grupo de pessoas olhou no relógio, de fato está tarde, eu acho que eu vou me embora. E eles perderam a melhor parte, porque Deus sempre deixa a melhor parte para o final. Foi assim num casamento. Jesus foi convidado para um casamento e ele transformou água em vinho, porque o vinho tinha acabado. Imagina a galera que acabou o vinho, estou indo embora, tchau, falou, não fico nessa festa sem vinho não. Então assim, mas Jesus foi lá, transformou a água em vinho e tinha mais de 600 litros de vinho com muita abundância e era o melhor vinho de todos que já tinha sido servido. Então assim, eu acredito que o que Jesus fez para essa multidão talvez tenha sido uma das refeições mais saborosas que eles já experimentaram. Então, o que é interessante é que às vezes a gente se incomoda quando está chegando próximo da provisão divina. Deus está demorando muito para vir aquele meu varão. Está demorando muito para vir aquela varoa, aquela mulher, aquela princesa. Deixa eu traduzir varão e varoa, né? Porque tem gente que não sabe o que é. Na nossa igreja a gente gosta de ensinar e deixar você a par que está chegando agora, tá? Varão é uma qualidade, né? Um nome que a gente dá na Bíblia, um português bem antigo para homem. E varoa a gente adaptou e a gente fala de mulher, ok? Então é interessante que aqui a pessoa às vezes está quase lá, falta uma semana para Deus apresentar o príncipe encantado. A pessoa cansou de esperar, vai para a balada, conhece o cara errado, já dá uns beijos, é esse mesmo que eu vou namorar. Mas faltava mais uma semana para ela esperar e ela não espera. Muita gente vai embora quando está
próximo da melhor parte. Você não pode fazer parte desse grupo. Você tem que ser do grupo que permanece até a hora de Deus trazer o seu milagre. Até a hora de Deus trazer a multiplicação para a sua vida. Não abandone a reunião, não abandone o grupo, não abandone onde Jesus está por nenhum motivo. Porque quando você permanecer, você vai ver como vai valer a pena. Ai Deus, mas está demorando muito para vir minha promoção. Está demorando muito para eu conseguir aquele emprego dos sonhos. Aí você vai lá, acaba abrindo concessões, acaba fazendo algo ilegal, algo ilícito para ter as suas necessidades supridas. Não faça isso. Espere que vale a pena. Amém? Glória a Deus. Então, outro ponto interessante nessa história é que o milagre, ele não aconteceu nas mãos de Jesus. Olha o que diz o versículo 16. No 15, os discípulos falaram, olha Jesus, está tarde, manda a galera embora para que eles possam comprar comida. Aí Jesus virou para eles e disse, eles não precisam ir, dei-lhe vocês algo para comer. Semana passada, no culto nós falamos como Deus gosta às vezes, quando a gente é bebezinho, Ele faz algo por nós, Ele faz algo por você, mas chega um momento que Ele quer fazer algo através de você. Tem uma diferença muito grande entre por você, para você e através de você. Então chega um momento do cristão que Deus quer fazer coisas através de você. Chega um momento que Deus queria fazer coisas através dos discípulos. Então o milagre da multiplicação aconteceu nas mãos dos discípulos e não nas mãos de Jesus. Se você continuar aqui lendo a história, você vai ver que tudo que Jesus fez foi pegar o alimento, levantar os céus e deu graça. E na sequência, ele deu nas mãos dos discípulos. E os discípulos que distribuíram para os grupos de 50. 20 mil pessoas em grupos de 50. Então, imagina que a cena. Os discípulos provavelmente com fome. E Jesus vira para eles e fala, deem vocês algo para comer. Aí imagino Pedro, Tiago, João cochichando entre si. Filipe chegou, cara, é 200 denários para comprar pão para toda essa galera. 200 denários, gente, um denário é um dia de trabalho. Então, 200 dias de trabalho, tá? 200 dias de trabalho para comprar pão para toda aquela rapaziada, 20 mil pessoas. É muito dinheiro, né? Para comprar pão. O dono da padaria fica muito feliz de receber aquilo. Mas, o que acontece? Ele fala, 200, será que a gente deve gastar tudo isso para comprar pão? Eles queriam resolver um problema impossível de ser resolvido de forma natural. Eles estavam tentando resolver de forma natural, mas era uma coisa que precisava ser resolvida de forma sobrenatural. E muitas vezes você vai se encontrar numa situação que precisa de uma solução sobrenatural e Deus é expert nisso. Então, aqui acontece que 200 denários não será suficiente. Aí eu imagino eles, vamos tentar alguma coisa. Foram procurando. Vou precisar de um voluntário aqui a ler. Eles acharam um rapaz, o Alexandre. A mãe do Alexandre é uma senhora assim muito, aquela mãezona, sabe aquela mãe que se preocupa com o filho? Aquela mãe que, filho, leva o casaco, tá frio, filho, não vai ficar doente. Filho. Então, quando o filho queria ir ver Jesus pregar, ela falou, filho, olha, vou fazer uma lancheira para você, tá? Aqui estão 5 pães, 2 peixinhos, tá? Você leva, você se alimenta, porque o meu bebê não pode ficar sem comida, ok? Então, os discípulos foram procurando comida. Onde que a gente vai achar comida? O que a gente vai fazer? Aí eles chegaram, Jesus, achamos um rapaz. Ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Sabe o que Jesus respondeu? A gente imagina que talvez Jesus ia falar assim, mas o que é isso para tanta gente? 5 pães, 2 peixinhos, não dá para nada, né? Não dá nem para nós aqui, não dá nem para a diretoria, não dá nem para os 12 aqui, não dá nem para a diretoria, nem para o cheiro, né? Então assim, mas Jesus olhou para aquilo, boa, já tenho o que eu preciso. E aqui fica um princípio, que o teu pouco na mão de Jesus vai longe. O teu pouco na mão de Jesus vai longe. E para ir longe, ele precisa abençoar. E para ele abençoar, tem que passar pelas mãos deles. As mãos de Jesus.
Então Jesus pegou esses 5 pães e 2 peixinhos, obrigado, você pode se assentar, perdeu o lanche. Mas calma que vai voltar para você vai comer até se fartar. E Jesus abençoou aquela comida. Jesus só consegue abençoar algo que você oferece para Ele. Você pode oferecer as suas finanças para Ele, você oferece a sua vida para Ele, você oferece o seu casamento para Ele, você oferece os seus relacionamentos para Ele, você oferece sua vida profissional para Ele, e aquilo que você coloca nas mãos dEle, Ele abençoa. E aí, isso vai longe. Então, ele fala, eu fico imaginando, fica um princípio aqui também, que se Deus não puder fazer com que uma bênção flua através de você, por que que Ele vai fazer com que essa bênção chegue até você? Reflita sobre isso. Se Deus não puder fazer com que uma bênção flua através de você, por que que Ele vai fazer que uma bênção chegue até você? Se você for aquela pessoa, mão de vaca, miserável, que vai pegar aquela bênção, não, é tudo meu, igual o Sméagol do Senhor dos Anéis. My precious, meu precioso 5 pães e 2 peixinhos, é meu. Imagina os discípulos, imagina Pedrão, imagina os caras, é meu. Jesus, 4 pães. Podia ter acontecido, né? Glória a Deus que não aconteceu. Então, se uma bênção não puder fluir através de você, por que que Deus vai trazer ela até você? Então, os discípulos poderiam ter comido entre eles, poderiam ter compartilhado entre eles, porque 5 pães e 2 peixinhos, talvez não é muito, mas melhor do que nada. Estamos num lugar deserto mesmo. Né? Então, tem 2 peixinhos aqui, tá? Quem não está enxergando. Só para vocês. Então, mas não foi isso que os discípulos fizeram. Jesus disse, deem você mesmo algo para eles comerem. Então eles acharam 5 pães, acharam os 2 peixinhos, entregaram na mão de Jesus. Jesus deu graça, Jesus orou, Jesus abençoou e deu de volta nas mãos dos discípulos. Eu fico imaginando os discípulos organizando 20.000 pessoas em grupos de 50. Deve ter sido um trabalho e tanto, né? Você já tentou organizar alguma fila em algum evento, alguma coisa? Não é fácil, não. Então eles botaram todo mundo lá para sentar em grupos de 50. Pegaram os 5 pães, pegaram os 2 peixinhos. Deus partiu o pão e deu para os discípulos. A coisa mais louca da história é que o milagre aconteceu quando eles começaram a compartilhar. Quando um dos discípulos chegou no primeiro grupo, ele pegou o pedaço que tinha sido compartilhado, ele partiu e deu aqui para o primeiro grupo aqui, e um foi partilhando para o outro, o negócio foi compartilhando para o outro, e virou uma ciabatta. Aí ele pegou o outro pão, o outro discípulo, deu aqui para o outro grupo, aí virou um pão italiano. Aí ele virou para o outro, virou um pão francês. Aí virou uma baguete. E aí foi compartilhando aquilo. A mesma coisa com o peixe. Ele pegou o peixinho do lanche do menino, compartilhou, entregou aqui para o primeiro grupo, já virou uma garopa. Chegou no outro, virou um robalo. Chegou no outro, virou um pescada. Virou uma tainha. O grupo da tainha reclamou, não quero robalo, eu gosto mais. Então virou uma curvina. E aqui virou um salmão, o grupo do salmão. Aleluia, cadê o molho shoyu? Posso mudar de grupo? Quero do salmão. Sabe o que esse milagre representa, gente? Jesus quer te dar mais que o suficiente. Jesus é o mestre da multiplicação. Eu lavei a mão, tá? Se quiser comer a bisnaguinha. Deus não precisa de muito para realizar milagres. Ninguém sabia como que esse milagre iria acontecer. A gente fica tão focado no como, mas como Deus você vai fazer isso? Mas como Deus isso vai acontecer? Mas como? A gente tem que só confiar e obedecer a voz dele. Eu lembro uma vez que Deus estava me libertando
do meu egoísmo financeiro, né? Que eu achava que todo o dinheiro era meu, que tudo era para mim. Não gostava muito de compartilhar, de pagar jantar para os outros. Não era muito minha praia, não, nesse tempo. Porque eu fui um crente simpatizante durante um bom tempo. Eu gostava da igreja, me simpatizava com a igreja, mas não vivia o que a igreja pregava, não. Eu fui começar a viver o que a igreja pregava, a palavra de Deus de verdade, depois dos meus 20 anos, 20 e poucos anos. Foi quando eu realmente me converti. E quando eu realmente me converti, Deus começou a me desafiar em algumas áreas. E uma delas era finanças. Era em compartilhar aquilo que Ele tinha me dado. E eu lembro uma ocasião que o pastor, fundador da igreja, o Phil Pringle, estava pregando, o fundador da C3, e ele chegou a hora das ofertas, e ele falou assim, você que tem sua oferta, traga aqui na frente e tal. Na verdade, passava um baldinho, né, a gente colocava no baldinho, passava um gasofilácio, é o nome do negócio. E aí, Deus falou comigo. Eu tinha $100 na carteira, 2 notas de $50, era tudo que eu tinha. Eu tinha perdido o meu emprego, porque eu sofri um trauma, um acidente na coluna e eu fiquei com muita dor, eu fiquei bastante tempo sem trabalhar e fui gastando todas as minhas economias. E o custo de vida na Austrália é alto. Então, assim, eu comecei a ficar sem grana mesmo. E eram meus últimos $100 e eu tinha que pagar o aluguel na sequência ali, porque lá o aluguel você paga semanalmente. Eu tinha que pagar o aluguel da semana e eu precisava muito daqueles $100, que era a minha alimentação da semana mais o aluguel da semana. Eu estava desempregado. E eu não podia pegar qualquer emprego por causa da coluna. Tinha que ser um emprego bom, né? Que não fosse lesar muito. Porque os empregos que tinha muito era de peão de obra, né? Essas coisas que não dava mais para mim. E Deus falou, eu quero ver se você confia em mim. Me dá tudo que você tem. Não foi o pastor que manipulou, não foi o pastor que pregou, foi Deus no meio daquele culto que falou ao meu coração. Eu falei, tá, eu vou fazer. Vou dar só 50. Mas Deus falou, eu comecei a ficar constrangido, porque o Espírito Santo falou que era o 100. Eu falei, não vou fazer isso com o Espírito Santo. Eu estou muito forte, que eu estou assim. Aí eu peguei e dei o outro 50, assim, foi difícil de dar, mas dei. Estava em processo de transformação. Deus estava me ensinando a confiar nele. E aí, eu dei aquele dinheiro e falei, Deus, não tem dinheiro nem para jantar depois do culto. E agora? Aí já veio um irmão, que era amigo meu, um neozelandês, o Tim, muito bacana ele. Aí ele chegou assim, pô, Fábio, vamos comer um kebab lá no negócio árabe lá. Falei, pô, cara, adoro kebab, mas estou sem grana. Não esquenta não, hoje é por mim, eu que pago. Glória a Deus. Aí fomos lá, comemos kebab, tal. E aí voltei para casa e falei, puxa, e agora? O que eu vou fazer, né? Preciso, né, pagar o aluguel. Deus, como é que você vai prover isso? Aí a gente fica lá no como que vai acontecer? Como que vai ser? Aí eu peguei a lista não, eu comprei o jornal do dia e tinha lá os classificados e tinha lá os empregos. E eu fui vendo os empregos que eu podia fazer que não ia, né, detonar minha coluna. E aí eu fui lá, vi tal. E falei, agora, o que eu faço, né? Vou ligar. Aí fui ligando, já preenchi uma vaga, não precisa, não sei o que lá, não, você não serve, não, suas experiências não dá, não. Então, aí eu falei, Deus, tem uma coisa, eu vou pegar os meus currículos, vou enfiar debaixo do braço, só vou voltar para casa empregado. Vou pela fé mesmo. Aí eu peguei meus currículos, imprimi eles, botei numa pastinha e saí andando. Aí cheguei numa loja tipo, essas lojas de departamento, e pedi para falar com a gerente e tal. Eu cheguei lá, eu estou procurando trabalho, vocês têm alguma vaga em aberto aqui e tal. Eu falei, nosso menino está saindo de férias hoje. Eu preciso de alguém para cobrir as férias dele. Você topa? Eu falei, é para já. Comecei a trabalhar no dia seguinte, já voltei dando glória a Deus. Mas ainda assim, você trabalha o mês inteiro para receber lá depois, né? Então, como é que eu vou pagar meu aluguel e comprar comida? Aí, eu tinha uma colega, eu ia pedir dinheiro emprestado para essa colega. Eu não tinha dinheiro para ir de ônibus até a casa dela. Lá na Austrália você paga por bairro. Você vai do bairro A até o bairro B, custa tanto. Do bairro B até o C, mais tanto. Então eu fui até o bairro B, o dela era o C, digamos assim. Eu desci, o morro eu ia subir a pé, porque ela morava num bairro alto lá. Aí eu fui até tal, depois fui a pé. Aí eu falei, você me empresta $100 e tal, eu te pago, arrumei emprego, quando eu puder eu vou te pagar e tal. Eu falei, não, tranquilo, vem aqui em casa que eu te dou. Eu fui indo.
E orando, falando com Deus, né, obrigado pelo trabalho e tal, né, mas ainda nossa, eu não queria pedir dinheiro emprestado, eu não gosto disso, não é legal. E eu subindo ali, do nada, 2 notas de $50 se materializam bem na minha frente, na frente dos meus olhos, parecendo mágica, assim, ó, parece que estavam colocadas perfeitamente, uma do lado da outra. Não era a nota que voou do bolso de alguém, não era a nota que estava amassada, que alguém deixou cair, elas estavam perfeitamente alinhadas, uma do lado da outra. O asfalto estava um pouquinho úmido assim, elas estavam assim, ó, bem assim, grudadinhas no asfalto. Eu olhei para aquilo, eu falei, nossa, Deus provedor. Aí comecei a cantar, comecei a me alegrar, comecei a chorar. Eu peguei aqueles $100, coloquei no bolso, cheguei na casa da minha colega lá, falei, não preciso mais de dinheiro nenhum, obrigado por querer me emprestar, mas olha o que Deus fez na minha vida. Contei para a família toda dela, que era um bando de incrédulos lá, ficaram tudo assim. Deus é provedor. E ali Deus me ensinou uma lição. Eu cuido de você. Me obedeça que você vai ver o que eu vou fazer. Eu tenho usufruído da bondade, da benevolência e da multiplicação de Deus até hoje. Amém? Ele fez as pessoas se assentarem em grupos de 50. Isso mostra para mim que Jesus adorava dinner party. Nós temos na nossa igreja, uma vez por mês, nos nossos connects, o dinner party. A Bíblia fala que Jesus estava toda hora comendo com pecadores, com prostitutas, com coletores de impostos. Ele estava toda hora indo em connect. Toda hora tinha connect para Jesus ir. Ele fazia os connects e sempre tinha uma refeição. Tinha bebida, tinha comida, e ele comia com as pessoas, e ele comia com os pecadores. Glória a Deus que nós também somos pecadores. E ele come com a gente, senta na mesa com a gente. E ele foi, sendo que esse dinner party que ele realizou foi o maior de todos. Que 20 mil pessoas é um baita de um dinner party, né? No meu casamento teve 200 convidados, agora olha só, 20 mil. É um baita de um dinner party. Então, ele mandou as pessoas se sentarem. Eu fiquei pensando, fiquei com isso na cabeça. Ele mandou as pessoas se sentarem em grupos de 50. É muito fácil você estar no meio de uma multidão e se sentir sozinho. Tem muita gente que mora em cidade grande, centros urbanos enormes e se sente solitários. Estão no meio de um monte de gente e se sente sozinho. Jesus fez as pessoas se sentarem em grupos de 50 para que eles tivessem relacionamento. Jesus falou para ninguém comer de pé, ó, pega o pão aqui, pega a tilápia aqui, pega você o salmão, come em pé, come rápido e vaza. Está escurecendo, vamos embora. Não, Jesus fez todo mundo se assentar e todo mundo apreciar sem pressa aquela refeição. Eu fico imaginando os grupos sentados, uma pessoa conversando com a outra. Ô, e aí, como é seu nome? Ô, prazer, cara, meu nome é Zaqueu. Ô, Zaqueu, poxa, que bacana que você está aqui. Sabia que esse aqui é o melhor pão que eu já comi? Nossa, nem me fale, esse é o melhor peixe que eu já comi na minha vida também. O que Jesus fez para você? Cara, você nem acredita. O meu filho, ele era endemoniado, ninguém segurava ele, ele se debatia, ele espumava. Mas Jesus veio um dia, mesmo quando eu não tinha fé, Jesus veio e curou ele. E você, o que ele fez por você? Nossa, eu era leproso. Sério? Nem acredito. E ele me curou e me deixou alvo como a neve. Foi incrível. E eu fico imaginando esse tipo de conversa rolando ali nos grupos. As pessoas assentadas tendo o quê? Relacionamento, se conhecendo, uma falando da história, do impacto, do que eles ouviram. E você, o que a palavra falou com você hoje? Nossa, achei incrível quando ele falou sobre o amor ao próximo, quando ele falou isso. A gente não sabe direito o que ele pregou naquele dia, mas com certeza foi algo incrível. Então, a gente imagina ali que os relacionamentos se formaram. 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Quando acabou, todo mundo comeu, a Bíblia fala que todo mundo comeu, versículo 20, todos comeram e ficaram satisfeitos. Tem um outro versículo em outro evangelho que diz que todos comeram até se fartar. Sabe o que é comer até se fartar? Vai no rodízio de pizza, vai no Outback, vai numa churrascaria, você vai comer até se fartar. É até você não aguentar mais, você desabotou aqui,
né? E continua, cabe mais um pouco. Foi esse nível de refeição que Jesus proveu. Estava todo mundo com o fechiclé aberto, com a barriga inchada, comeram até se fartar. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Deus é um Deus de abundância ou não? Ele quer dar só o que você precisa ou muito mais além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar? O que você acha? Então sonhe grande. Sonhe grande. Por que você não pode ter a maior agência de assessoria fitness da cidade? Por que o seu negócio de importação e exportação não pode ser o melhor, o mais produtivo, o que emprega bastante gente da cidade? Por que a sua empresa de containers não vai vender inúmeros containers para vários lugares? Por que você não pode ser o melhor profissional na sua área, no seu ramo e com excelência? Por que você não pode exercer a medicina de uma forma maravilhosa, curando pessoas, trazendo paz, trazendo graça? Deus quer fazer na tua vida além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar. Sobraram 12 cestos. Jesus é o mestre da multiplicação. Amém? Eu louvo a Deus que Jesus não é igual à minha esposa. Porque a minha esposa, a gente está numa dieta, então ela fala, você já comeu o que você precisa. Você não precisa mais desse rocambole. Você não precisa de sobremesa. Você não... Glória a Deus que Deus não faz isso com a gente, amém? Mas glória a Deus que a minha esposa faz isso comigo para emagrecer um pouquinho, né? Para a gente terminar, queria chamar o pessoal do louvor aqui. Princípios da multiplicação. Deus opera em meio à gratidão e não em meio à reclamação. Gratidão, ela cria uma atmosfera onde o poder de Deus viaja. A gratidão cria uma atmosfera que facilita a multiplicação. Precisa ser antes abençoado para ser multiplicado. E para ser abençoado, precisa passar pelas mãos de Deus. Esse é um princípio muito importante também do dízimo, né? Nosso dízimo passa nas mãos de Deus e todo o nosso resto que fica com a gente é abençoado. Somente o que é compartilhado é multiplicado. Se os discípulos tivessem comido os 5 pães e os 2 peixes, aqueles 5 pães e 2 peixes jamais teriam sido mais do que aquilo. Mas se tornou uma baita de uma refeição para 20.000 pessoas, porque foi compartilhado. O que você compartilha, multiplica. Jesus é o melhor provedor. Jesus é o melhor provedor. Feche seus olhos um instante. Eu não sei que provisão você precisa nessa noite. Nessa passagem nós vimos Jesus suprindo o espírito daquelas 20.000 pessoas com a sua palavra, com as suas verdades. Nós vimos Jesus suprindo a alma deles, fazendo o maior dinner party da história. Ali as pessoas se relacionaram, ali as pessoas se conheceram, ali as pessoas compartilharam experiências, isso faz um bem, amizade faz bem para a alma. Jesus facilitou isso. Jesus também supriu a parte física, a necessidade de comida que aquele povo tinha, de estar em jejum ali o dia todo ouvindo ele pregar. Jesus, ele quer suprir você em todas as áreas da sua vida, sua área espiritual, sua área emocional, sua área da alma, suas emoções, seus sentimentos. Ele quer suprir a sua vida física, o seu corpo, aquilo que você necessita, saúde, finanças, trabalho.
Que provisão você precisa nessa noite? A dinâmica do milagre não é ficar em casa esperando ele acontecer. Quando eu estudo as Escrituras, a dinâmica do milagre, eu vejo as pessoas indo até Jesus. Um homem muito importante foi ter com Jesus, dizendo: Jesus, tem misericórdia, minha filha está muito doente. Esse homem chamava Jairo, ele era o dirigente de uma sinagoga. Na mesma ocasião que Jesus estava indo curar a filha dele, que acabou falecendo, Jesus depois ressuscitou essa moça. Uma mulher que já havia 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue, de um sangramento que não parava, ela enfrentou uma multidão, ela foi se enfiando no meio da multidão, tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Um outro homem que era cego, chamado Bartimeu, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando você olha a dinâmica do milagre, as pessoas iam até Jesus, ou iam pelo menos mandar alguém buscar Jesus. Se você precisa de um milagre, você precisa ir até ele nessa noite. Se você precisa de que Deus multiplique amor no seu casamento. Eu ouvi uma história muito impactante essa semana sobre o Billy Graham. Semana, acho que retrasada, na verdade. Eu compartilhei no nosso grupo de Connect. O Billy Graham foi um dos maiores evangelistas da face da terra. Um homem que reunia estádios de futebol lotado, multidões conheceram Jesus por causa dele. Ele estava na Austrália fazendo uma turnê e foi convidado para um programa de televisão. Ele chegou nesse programa de televisão e tinha um homem lá que era cristão, que tinha passado por um divórcio meio traumático assim, mas não muito traumático, mas porque ele cansou de lutar pelo casamento dele. E eles estavam falando sobre o divórcio na igreja, o divórcio no meio dos cristãos. E esse homem chegou para o Billy Graham e falou assim: Billy Graham, o que você faria se você acordasse um dia de manhã e percebesse que você não tem mais nenhum amor pela sua esposa, que o seu tanque estivesse completamente vazio, você não sentisse mais nada por ela? Quero saber o que você faria, Billy Graham. Billy Graham olhou para a câmera da TV, tinha uma plateia ali também ouvindo ele ao vivo no programa. Ele virou e disse: eu imediatamente me colocaria de joelhos e eu clamaria a Deus para que aquele amor e todo aquele sentimento voltasse a reinar no meu coração e na minha mente. E eu não me levantaria até que todo o amor que eu senti uma vez pela minha esposa não fosse completamente restaurado. A esposa dele estava lá na plateia e começou a chorar, a esposa do Billy Graham. Que declaração! Homens e mulheres de Deus, homens e mulheres casados, nós passamos por tribulações no relacionamento conjugal, mas que você seja como o Billy Graham, aquele que vai se ajoelhar, aquele que vai lutar e não vai desistir. Divórcio aqui, não. Na minha casa, não. Deus multiplica o amor quando você o busca. Deus multiplica aquilo que você necessita. O que você necessita nessa noite? De que provisão você precisa nessa noite? Tem um versículo que diz que lance sobre ele as suas ansiedades. Lance sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Jesus multiplica. Ele é o bom pastor e o melhor provedor. Você não para de buscar as coisas no lugar errado. Você não precisa buscar cura em nenhum outro lugar ou religião. Deus é o Deus Jeová Rafá, que significa o Deus que cura. Você não precisa buscar paz em nenhum outro lugar, em nenhuma outra religião, porque Jesus é o príncipe da paz. Ele tem paz de sobra para multiplicar na sua vida. Você não precisa performar para ser aceito ou amado, porque Ele é amor incondicional, amor ágape.
Não busque ser guiado por conselhos, vontades, desejos alheios à vontade de Deus. Jesus é o bom pastor, Ele vai te guiar para uma vida plena. Tudo o que você precisa, você acha nele, você encontra nele. Sua necessidade tem nome. Jesus uma vez disse: o que você quer que eu te faça? E essa pessoa disse: Senhor, eu estou cego, eu quero ver. O que você precisa que Ele faça por você hoje? Vou pedir para você se levantar e vir aqui na frente, nós vamos terminar orando. Se você precisa de uma provisão de Deus, eu vou pedir para você vir rapidinho aqui na frente. Eu não quero demorar muito isso, mas é extremamente importante. Que é um toque do céu, é um toque do Senhor, que Ele pode multiplicar aquilo que você precisa. O que você necessita de multiplicação hoje? Pode vir aqui na frente, pode vir, pode vir. Aleluia. Se você puder vir mais para os lados aqui, tem mais gente vindo. O melhor lugar para estar é o altar de Deus. Sempre quando, antes de ser pastor, eu era apenas um membro da igreja, sim, mas mesmo depois de pastor, quando eu vou para nossas conferências, e existe apelo para vir para o altar, eu sou sempre um dos primeiros a estar ali, porque eu sei que no altar é onde a gente recebe estratégia, é onde a gente recebe visão, encorajamento, provisão. O Senhor está aqui contemplando você, buscando Ele. Que nessa noite você possa ser como aquele: Senhor, tem misericórdia de mim. Você possa ser aquele que toca, aquela mulher que toca nas vestes dele. Aqui no altar você encontra provisão. Paizinho querido, contempla cada filho teu, cada filha tua aqui nessa noite, de pé nesse altar. Eles necessitam de algo e o Senhor sabe o que é. Nossas necessidades têm nome. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha tocar para multiplicar aquilo que eles necessitam, Senhor. Se é finanças, multiplica, Deus. Se é alimento, multiplica, Deus. Se é saúde, multiplica, Deus. Se é paciência, multiplica, Deus. Se é graça, multiplica, Deus. Se é paz, multiplica, Deus. Se é restauração nos relacionamentos, se é amor, o amor esfriou. Senhor Deus, incendeia agora em nome de Jesus, Pai. Seja qual for a necessidade dos teus filhos aqui nessa noite agora. Toca e multiplica para a honra e glória do teu nome. Nós pedimos que o Senhor nos surpreenda, que sobre, Senhor, que recebamos de Ti mais do que o suficiente, que sobre amor, que sobre, Senhor Deus, finanças, que sobre, Senhor Deus, saúde, que sobre, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Jesus. Aleluia! Eu vou pedir para vocês, rapidinho, só tomar os seus lugares de novo. Tem uma última coisa que eu queria fazer, antes da gente encerrar. Talvez alguém veio aqui convidado por alguém, é a sua primeira vez, sua segunda vez, e você nunca entregou seu coração para Jesus. A Bíblia fala em Atos 4:12, que a salvação não vem por outro caminho. Nenhum outro nome foi ou será designado para a nossa salvação. Somente o nome de Jesus. E Ele pode gerar salvação sobre a tua vida hoje. Talvez você está assistindo a gente ao vivo, online. Você pode receber Jesus aí no seu lugar, na sua casa, onde você está. Alguém aqui nessa noite gostaria de fazer isso pela primeira vez? Você gostaria de realmente entregar só aquilo que é entregue nas mãos de Jesus, pode ser abençoado e ir muito mais longe. A sua vida nas mãos dele vai muito mais longe. Tudo que ele coloca a mão, ele abençoa e ele aperfeiçoa. Ele restaura, ele me restaurou, ele me aperfeiçoou.
e Ele me lançou. E eu estou indo muito mais longe do que eu pude imaginar, porque eu entreguei a minha vida a Ele quando eu tinha 20 e poucos anos de idade. Alguém aqui, talvez você queira fazer isso pela segunda vez, você terceira, não sei, você já entregou seu coração para Jesus, mas você se esfriou. Talvez por algum motivo você se decepcionou, ofensa entrou no seu coração. Ou talvez Ele demorou demais para te trazer uma provisão e você cansou de esperar, mas hoje você viu que há esperança, hoje você viu que Ele pode fazer coisas na sua vida e você gostaria de voltar para Ele. Também queria orar por você. Nós já estamos encerrando o culto, mas eu não queria terminar sem te dar essa oportunidade. Há alguém aqui nessa noite? Vou pedir para você levantar sua mão bem alta para que eu possa ver. Então, queria que todos ficassem de olhos fechados, cabeça. Esse é um momento muito especial. Se você já entregou sua vida para Jesus, ore. Talvez tem gente aqui que precise fazer isso nessa noite. E vai ter um conflito entre a sua mente e o seu coração. O seu coração quer Deus. Seu coração deseja isso, mas a sua mente tenta convencer você de que você não precisa, que você pode fazer isso outra hora. Eu quero que você ouça o seu coração. Talvez você não tenha certeza que se você morrer hoje, você vai para o céu. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você verbaliza isso, você crê no seu coração, Ele sela essa certeza em você. Talvez você ache que você vai para o céu, mas você não tem certeza. Você acha que você é uma boa pessoa. Não é sendo uma boa pessoa que nos leva para o céu, é recebendo Cristo em nossas vidas. Alguém aqui que gostaria de recebê-lo? Alguém aqui que gostaria de ter um toque de Deus especial pela primeira vez ou voltar para Ele? Nós já estamos encerrando, mas se você puder levantar sua mão, peço para você não resistir à voz de Deus. Amém. Já vi sua mão. Mais alguém? Mais alguém? Se você está lutando com essa decisão, ouça o seu coração. Eu não queria que você fosse embora sem essa bênção maravilhosa. A Bíblia fala que os anjos celebram, o céu entra em festa quando alguém se rende a Jesus. Mais alguém nessa noite? Pedi para todos olhar para cá. Se você pudesse ficar de pé. Nós vamos encerrar com uma oração. Queria que todos repetissem comigo, ok? Querido Deus, nessa noite, eu entrego minha vida a Ti. Meus anseios a Ti. Os meus anseios a Ti. As minhas necessidades a Ti. As minhas necessidades a Ti. Eu creio que Tu és aquele que supre todas elas de acordo não com as minhas habilidades, não com as minhas habilidades, não com a minha realidade, mas com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, e que ele nunca seja apagado de lá. Enche-me do Teu Espírito. Me ajuda a andar contigo. Todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que a graça, a paz do Espírito Santo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu trabalho. Tenha uma semana incrível. E até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.